Segundo a ciência, o universo é a totalidade do espaço, tempo, energia e matéria. Diz ainda que esse universo está se expandindo, aumentando, esticando, crescendo. As galáxias estão se afastando, o que confirma a expansão. Agora levanto uma questão. Sobre o que esse tapete chamado universo está se expandindo? O que é essa coisa assustadora que é maior que esse universo que chamamos de infinito? Sim, se o universo for plano ou aberto, os cálculos sugerem que ele seria obrigatoriamente infinito. Para nós que cremos no ser de Elohim, naquele que é eternamente, imutável, soberano e infinito, é nele que o universo está se movendo e expandindo. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Exatamente, Elohim é a fonte de energia que emana o universo. É como se o universo estivesse nascendo de Deus. Cada átomo, cada partícula, cada quark, está brotando da vontade soberana de Adonai. O bóson de Higgs, que é a partícula responsável por dar massa à matéria, que é formada no campo de Higgs, é a vontade do Eterno sendo percebida na criação. O campo de Higgs não é um fenômeno aleatório. Existe uma vontade por trás da formação atômica, determinando quantos prótons vão ter em cada átomo, criando partículas que se repelem e outras que unem, formando cada elemento, cada molécula, determinando qual será animal e vegetal, gasosa e massiva. Existe uma vontade soberana por trás desse ato criativo. Onde está as mãos de Deus? No campo de Higgs e no vácuo quântico. Pense por um instante, existe um campo que está para além do universo, gerando pressão e determinando a existência da matéria, ditando o que é o que. Qual átomo é gasoso, qual formará os metais, o que será fóton, elétron, próton e nêutron. Se esse campo se tornar instável, tudo some em fração de segundos e nada poderíamos fazer. O que dizer do vácuo quântico? Surgem subpartículas e somem numa velocidade incalculável, um mar de energia soberana gerando partículas que ao interagir com o campo de Higgs ganham matéria e destino. Não é à toa que o bóson de Higgs é apelidado de partícula de Deus, porque ele interage com as partículas conferindo-lhes matéria. O que você acha? Encontramos as mãos de Adonai? Achamos as mãos do oleiro? Ao entender que tudo que existe vem do vácuo quântico e do campo de Higgs, obrigatoriamente ambos têm de ser onipresente em termos universais observáveis. Como assim observáveis? Tudo o que estudamos são percepções daquilo que notamos, que observamos, nem que seja em cálculos matemáticos. Portanto, todo conceito científico está restrito ao que sabemos até o momento. Só se aplica a esse universo observável. O que está para além do conhecido é o desconhecido, e portanto ignorado por nós, imperceptível, em certos aspectos inimaginável. Então, para quem acredita que o universo em si é Deus, terá de enfrentar essas questões, pois o universo não está gerando a massa e o vácuo que o compõe, pelo contrário ele surge e se move sobre ou em algo muito maior. O vácuo do universo não é totalmente vazio, e a prova disso é a viagem da luz. Luz é onda, e como tal precisa se propagar sobre algo. Se luz viaja no vácuo do universo é porque existe algo nele que sirva de transporte. O que tem nele? Partículas virtuais, radiação cósmica e energia. Essas descobertas desqualificam o universo como Deus criador. O que nos leva de volta ao ponto de partida? Sobre o que ele está se expandindo? Qual o solo energético que sustenta o universo? Em que ele está imerso, em algo eterno por natureza, autoconsciente, de poder infinito, completamente inalcançável, que apelidamos de Deus. Portanto, o universo tem fim, existe uma provável borda muito distante de nós, assustadoramente muito longe de nós, inalcançável. Essa ideia me coloca estarrecido, completamente inerte, porque estou falando dentro de uma casa que é maior que eu, numa cidade que é maior que minha casa, num estado composto de várias cidades, em um
país composto de vários estados, em um planeta composto de vários países, orbitando um sistema solar cheio de planetas, que está dentro de algo muito maior chamado de galáxia, que está repleta de vários sistemas solares, em algo muito maior chamado de universo que possui bilhões de galáxias, e ele está dentro de algo ainda maior que pode conter vários outros universos, chamado de Deus Eterno, o Todo-Poderoso. Isso não te assombra? Como um ser desse tamanho nos vê? Ele nos vê dentro de nossa casa, e não só isso, diz habitar em nós. Como isso é possível? Através da onipresença. O infinito penetra toda a existência, de tal maneira que ele é a causa essencial e motora de tudo que existe. Nós somos feitos de Ruar, Nafesh e Guf. Nosso Guf, que é o corpo físico, formado de matéria densa, ou seja, energia condensada, vem dos átomos gerados no vácuo quântico e campo de Higgs. Tem ligação direta com a mesma força que gera o universo. Isso significa que o mesmo poder e consciência que colapsa a função de onda para gerar o universo, faz o mesmo para nos gerar. Há de se levar em conta que se a humanidade não é feita em série, mas formada de indivíduos com pensamentos próprios, vida própria, com características singulares. Se isso é assim, significa que o Eterno, a consciência primordial e onipotente, tem colapsado a onda para a existência de cada um de nós de forma particular e ímpar. Se é assim, ele sabe que você existe, pois você só existe por causa do colapso da função de onda gerada pelo ato dele te observar. Se Deus tirar os olhos de você, se ele cochilar por um momento, se ele não te perceber nem ter a intenção de te perceber, você some imediatamente. Pois a onda colapsa por causa do observador, que no caso em questão é Deus. Logo, só de observar o surgimento do Guf, corpo físico em hebraico, já pressupõe-se que Yahvé não só sabe de nossa existência como a está colapsando intencionalmente. Para quem não está entendendo o que estou falando, pause o vídeo e pesquise sobre colapso da função de onda, mecânica quântica. Então esse Criador que parece inalcançável e muito distante, quando olhamos para as galáxias, se torna algo tão íntimo e presente quanto o ar que respiramos, quando olhamos para a mecânica quântica. Agora vamos a Nefesh, que é a alma humana, e o Ruar, que é o espírito. A Bíblia diz que Deus é Ruar, ou seja, espírito. Se ele tem uma espécie de substância, o Ruar é essa substância. Esse tal de espírito não é medido nem perceptível por equipamentos humanos, porque se trata da matéria de Deus, da substância divina e portanto está fora da nossa caixa. Agora pense comigo, se Deus é espírito, e nós temos um espírito dentro de nós, isso significa que temos uma substância divina em nós, já que Deus é espírito. Para quem tem dificuldade em aceitar isso, por favor responda: de onde vem o nosso espírito? Do nada ou tem uma fonte? Onde é a fonte do espírito? Quando Deus fez Adão, soprou em sua narina o fôlego de vida, o Ruar e a Nefesh, o espírito e a alma. A Bíblia diz também que na morte o espírito volta para Deus, que é sua fonte, sua origem. Shaul Hachelia, o apóstolo de Yeshua, disse na segunda carta aos Coríntios capítulo 4 versículos 6 a 7, que Deus resplandece em nosso coração, e que esse tesouro, que é Deus, está habitando um pote de barro, ou seja, nosso corpo. Como Elohim pode habitar, morar em nós?
através do nosso espírito, pela ligação do espírito dele ao nosso. Isso é algo fácil de se fazer, já que ambos são da mesma matéria, por assim dizer. Esse despertar espiritual, essa ligação entre nosso espírito e Deus, é chamado de religião, religare no grego. É uma questão lógica que, o que é espiritual não pertence a esse mundo, está para além do universo. Logo, a comunicação entre alguém que está fora da caixa teria que ser feita através de algo que também não faz parte dela. No caso em questão, Deus fala com nosso espírito. Esse é o motivo do porquê algumas pessoas não entendem as coisas do eterno, pois para elas serem entendidas deve haver um diálogo entre nosso espírito e o de Deus. As pessoas que não têm essa ligação são chamadas de carnais, materialistas, e portanto não conseguem entender o reino. Yeshua falou abertamente que o Evangelho era dito em código criptografado, para ser entendido somente por quem fosse desperto pelo Pai. Veja esses textos. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Lucas 10, 22. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. João 6, 45. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. João 6, 44. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11, 15. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. Marcos 4, 11, 12. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. João 10, 25 a 27. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17, 9. Essa ligação espiritual do Eterno conosco é chamada de novo nascimento, renovo espiritual, regeneração. Inclusive é chamada também de Espírito Novo, novo ruar, refeito para obedecer à voz de Deus. O Evangelho é proclamado para quem tem ouvidos para ouvir. Isso mostra que esse Deus, onipotente, onisciente e onipresente, está plenamente envolvido conosco. Mesmo não cabendo nos céus dos céus, ele cabe no nosso coração. Esse ser todo-poderoso e metafísico, que nos espanta com sua grandeza, nos surpreende com esses fatos curiosos. Ele te vê, não temas, tão somente se entregue à fé, que é a confiança nele. Você tem ouvidos para ouvir? Melhor do que falar de Deus é viver nele e com ele. Esse é o convite. Volta para Deus, que ele ainda te espera. Pode vir como estiver. O conserto vem dele. Bom, esse é nosso Elohim.